Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Programa Uma História de Sucesso, né? Hoje eu tô com ela, Jaque Souza, né? Indicada aí pela Inê Pena. Ela veio falar sobre os trabalhos dela, sobre o trabalho literário, contar um pouquinho da história dela. Mas antes de eu dar boa noite para a Jaque, eu quero falar para você que se inscreva no nosso canal, aqui no @programa do Rodrigo, aqui no YouTube. Você se inscreve, ativa o sininho para as notificações e você deixa o teu comentário. E você que puder e quiser contribuir com algum valor financeiro para o nosso trabalho, o Pix é 045 196 949 90 045 196 949 90. Boa noite, minha amiga Jaque, como vai? Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos amigos e a você, Rodrigo. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre literatura, sobre a escrita, sobre a cultura do nosso país. Então, eu estou imensamente grata por esta oportunidade. Maravilha. Eu queria que você contasse a tua história para nós. Como é que você começou no mundo da literatura? Conta tudo aí para nós, por favor. Então, eu sempre falo a respeito dos meus pais, porque eles que me iniciaram nos contos. Porque quando nós éramos crianças, eu tenho mais 3 irmãos, de sangue e mais 2 que vieram depois, adotados, né, adotivos. Então, eh, os nossos pais contavam muitas histórias para nós, eles contavam, traziam livros para nós lermos. Então, quem me iniciou mesmo foram os meus pais, né. Então assim, a na verdade foram, os meus pais que me iniciaram, mas assim, quando faltava energia, porque nós éramos bem pobres mesmo, sabe, nós morávamos assim em cortiço, e assim, nós, tínhamos eram várias casas no mesmo lugar, e um banheiro para todo esse povo, imagina como que era. E assim, a gente não tinha então faltava energia, nós tínhamos vários problemas lá, quando faltava luz era uma beleza, a gente até gostava, porque meu pai contava histórias, minha mãe acendia aquelas velas ali, fazia um lanchinho, e meus pais contavam histórias. Meu pai sempre contava aquelas histórias que o pessoal fala que é história de Trancoso, não é? E que ele aprendeu lá no Nordeste, meus pais são nordestinos, de Pernambuco, e eles contavam essas histórias para nós, e assim, era uma delícia ouvir histórias, comer o chocolate quando podíamos, porque quando ele tinha o vale, ele comprava chocolate pra gente. Então, assim, graças a Deus, não tenho o que reclamar, foi uma vida, dura, nós tivemos de trabalhar muito cedo, trabalhei em feira, trabalhei em casa costurando sombrinha desde os 8 anos de idade, e eu não me arrependo de nada disso, acho uma maravilha, nós trabalhávamos, ajudávamos, era uma diversão, na verdade, não era a gente nem considerava trabalho, fazíamos até uma brincadeira de quem fazia mais rápido, entre os irmãos, então, brincávamos bastante, então, foi tudo tranquilo, graças a Deus, então sempre trabalhei, sempre acordei cedo, essa que é a verdade. A gente acordava 4 horas da manhã para trabalhar, então, era ótimo, mas era tudo uma diversão, uma brincadeira. Mas aí, com o passar dos anos, eu sempre li muito, eu fui para a área do teatro, gostava muito de ler, eu queria entrar na EAD da USP, e aí então eu estudava muito, que era a Escola de Arte Dramática. Queria muito entrar lá, então alguns amigos da Casa Leide, que era a qual eu participava com projetos de teatro, eu
eu recebia as indicações deles de literatura para ler os livros, então eu era uma rata de biblioteca, vivia na biblioteca, eu andava 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, não é? Porque a Uhum. biblioteca era bem longe da minha casa. Então, e pegava livros, eu lia bastante, na escola, no ensino médio, principalmente. E só que aí eu desisti, não quis nada com a área do teatro, e fiz faculdade de letras, eu tenho várias pós também, mas e algumas direcionadas à psicologia, e nem tanto à área de letras, a não ser a de linguística. Mas eu, um certo dia, me despertou, assim, a vontade de escrever. Voltando um pouco lá quando eu estava na 8ª série, minha professora Maria de Lourdes havia pedido para nós fazermos um trabalho de final de bimestre e final do ano. Então ela pediu para que escrevêssemos um livro em grupo. Mas Uhum. sabe como é que é livro em grupo? Nem todo mundo, né, nem todos os participantes vão escrever. Então, na verdade, quem escreveu o livro fui eu. Era E sobre o quê? aí eu escrevi sobre extraterrestres. Não. Eu dou risada até hoje, porque eu acho engraçado. Eu falo, nossa, que mente engraçada na época. Eu escrevi uma Mas como é história. que surgiu a ideia na época de você fazer um livro de extraterrestre? Como é que Ai, foi isso? eu tinha um grupo de amigas que nós sempre falávamos sobre. Eu acho que eu sempre fui voltada para essa questão do sobrenatural. E eu tinha um grupo na escola, lá eu morava nessa época na Vila Cisper, em Hermelino Matarazzo e tal. E eu estava na escola, jornalista Francisco Mesquita, que eu nunca esqueci essa escola, eu amava de paixão. Esse grupinho a gente falava sobre coisas sobrenaturais, a gente investigava. Ai, tem um rosto lá em Marte, descobriram e tal. Parece um rosto. E a gente ficava lendo tudo que era notícia, a gente recortava sobre extraterrestres. Então, Nova notificação. era uma coisa bem interessante. Então, nós é, buscávamos essas informações e tal. E foi em cima disso que eu fiz a história. Está lá na biblioteca da escola Nabirra, eu mudei de casa, e aí nós fomos estudar, eu e meus irmãos fomos estudar em outra escola, né, Nabirra Abdala Schoff, lá em Itaquera. E aí eu vi um tempo atrás, fui lá na biblioteca da escola e o livro estava lá. Claro que é uma coisa assim, foi feita, não era uma coisa como hoje, né? Eu escrevi, eu redigi, não tinha acesso a computador, a gente nem sabia direito o que era um computador, e só datilografar, né? Mas eu não datilografava ainda não tinha entrado no curso de datilografia. Um ano depois que eu entrei na escola de datilografia. Então, foi feito ali à mão mesmo, o manuscrito, e estava lá na escola. Então, eu fiquei feliz de ver que ficou lá. Claro que tinha alguns errinhos, mas a minha professora não quis estragar, ela disse que não ia estragar o que nós fizemos, com correções, ela falou para a gente o que nós tínhamos errado, mas ela não quis mexer no livro. Então, tá lá. Eu achei incrível. Então, poderíamos dizer que foi meu primeiro livro, não é? E E está em depois de alguma um tempo, editora? Alguma editora se interessou em publicar? esse livro? Hum. Eu acho que eu nem comentei, eu acho que eu só comentei uma vez sobre isso, nem e agora que eu comentei, porque ele era meio bobinho, né, quando eu olho agora, eu falo assim: "Nossa, ele é bem bobinho". Então, talvez se mexesse um pouco, desse para ser, infanto-juvenil, né, se eu Mas está é, em um projeto para você investir, por que não? é, verdade, agora que você falou, é verdade, poderia Porque se está com a obra refazer. pronta, porque se você tem a obra pronta, é só mexer um pouco, como você falou. Realmente. Eu acho que eu vou pegar uma cópia lá e eu vou fazer, né, porque eu não tenho, essa cópia, mas é interessante, posso pedir lá na escola para eles me darem uma cópia. E fazer, né, realmente, agora que você falou, fazer o infanto juvenil.
Então, mas depois, com o tempo, quando eu trabalhava na escola, no Colégio Nossa Senhora de Loreto, e lá eu brincava com os alunos, falava assim, um dia eu vou escrever um livro, vou ser da Academia Brasileira de Letras, olha só que coisa que eu... Eu falava para eles, não, um dia vocês vão me ver, lá na Academia Brasileira de Letras. E eu brincava com eles, ria bastante. E aí eu escrevia contos na faculdade, quando eu ministrava aulas na Faculdade de Santa Marcelina, e um amigo meu via que eu escrevia contos, mas assim, ficava em casa, não publicava nada. E aí eu estava no trânsito, e o trânsito é uma coisa, é um fenômeno. Eu acho que precisávamos estudar mais sobre essa questão do trânsito de São Paulo, porque eu acho que ele é meio parecido com o trânsito da Índia, com menores proporções, mas é uma loucura em São Paulo. A gente até brinca que na Mateu Brave, se você dirige lá, você dirige na Índia. A gente até brinca falando sobre isso, porque as pessoas não têm noção do que fazem no trânsito. Eu não sei, é um fenômeno. E aí eu conversando com esse meu amigo, que é psicólogo, na hora do jantar, nós estávamos para entrar numa outra aula, e aí estávamos tomando um cafezinho, né, na hora do café, eu comentei com ele sobre essa questão do trânsito, que eu achava um absurdo, porque as pessoas pareciam que estavam nas cavernas ainda, sabe? Puxando o cabelo das mulheres, arrastando pelo chão, igual nos desenhos que nós assistíamos e tal. Eu falei, nossa, é impressionante o egoísmo, a falta de compostura das pessoas, os xingamentos, e tinha acontecido um caso aqui em São Paulo de um motorista ter atropelado um ciclista e nesse acidente o braço do rapaz foi arrancado. E o motorista jogou no rio o braço do rapaz. Então, foi uma coisa assim que abalou todo mundo aqui em São Paulo, foi uma grande repercussão. E conversando com esse meu amigo, o Breno Rosostolato, eu contei para ele que eu gostaria de escrever algo. Ele, menina, por que você não escreve? Tá perdendo tempo. Vai, escreve alguma coisa. Eu falei, mas eu gostaria dessa parte da psicologia também. Ele falou, não, eu escrevo também com você. Eu falei, então tá bom, vamos lá. E eu escrevi, ele me mandou a parte dele, eu coloquei, depois eu fiz o fechamento do texto. Se chama O Trânsito e o Homem da Caverna, o nome desse texto. E aí, mandei para ele, falei, veja o que você acha e tal. Ele leu e mandou para a imprensa da faculdade. Estávamos todos em férias, em julho, eu estava em Gaibu, lá em Pernambuco, com meu marido. Aí, de repente, comecei a receber muitas mensagens no meu celular. Falei, nossa, o que está acontecendo? E ele, amiga, nós estamos bombando na internet, dá uma olhada. E ele começou a mandar uns links lá, em vários jornais, inclusive em Pernambuco também, já tinha um texto, o texto já estava lá em Pernambuco. Falei, meu Deus, que maravilha! E aí eu fiquei toda feliz, né? Isso acho que foi em 2013. E eu fiquei super feliz com a repercussão que teve o texto. Inclusive, ele foi parar no Detran do Rio Grande do Sul. E eu não falei, nossa, eu fiquei super impactada. E aí eu comecei a escrever, comecei a fazer contos. Até que um dia inclusive, amanhã vai acontecer um eclipse, né? Amanhã, dia 8 de. Amanhã não, desculpa. Aconteceu. É que, na verdade, nós estamos gravando, né? Para quem está em casa, isso aqui está sendo gravado, né? Então, o que acontece? No dia 8, então já teve, né? Já o aconteceu. Eclipse do total do Sol. Então, o que acontece? Eu tenho uma história sobre isso, que eu ouvia quando eu era criança, que dizia o seguinte, que haveria um momento na história do mundial que teríamos um eclipse total, como se fosse um eclipse, e à noite, o dia amanheceria normal, mas à noite se faria durante o dia, né? Ou seja, o sol amanheceria normal, nós iríamos para as nossas atividades, mas depois
anoiteceria rapidamente e as pessoas teriam que ter reservas de alimentos em casa, teriam que ter água benta, e que deveriam ficar trancadas, não deveriam abrir a porta, porque seriam 3 dias desse eclipse total, diríamos, hoje nós poderíamos dizer como um eclipse. Então, é muito interessante porque os mais antigos diziam o seguinte: nesses dias, o diabo estaria solto, né? O demônio estaria solto pelos lugares e imitariam vozes de crianças para que as pessoas abrissem a porta e fossem devorados. E aí, em cima disso, eu fiz um conto. E falei, vou fazer um conto. E as minhas sobrinhas disseram, tia, por que você não faz um livro? Eu falei, nossa, um livro? Porque eu estava fazendo um conto por parlatório, que é lá em Pernambuco, porque ele gostava de colocar o Adriano Portela, ele sempre punha os meus textos lá no jornal. Falei, quer saber, eu vou fazer um livro. Mas só que eu demorei anos fazendo isso, porque demora, trabalhava como professora, e estava muito difícil, muito atarefada, então dei uma parada, depois eu tive que revisar tudo, e até consegui uma editora, eu consegui a editora Viseu, que abraçou meu trabalho, gostou, e publicação é sempre muito trabalhoso, né, publicação. Não é todo mundo que a gente consegue conversar, o texto, muitas vezes, Agora, uma coisa que eu ele é queria te aprovado. questionar é o seguinte: o que você acha dos livros em áudio que tem hoje em dia? Eu gosto, eu acho interessante. Eu sou fã de radionovela. Eu ouço de vez em quando, eu coloco no meu celular, eu vou ouvindo radionovela, trabalhar, eu coloco ali, para mim é uma terapia. Então, eu gosto de audiolivro, eu acho que vem a ajudar também as pessoas que têm a questão visual, não é? Você tem algum livro em áudio? Você estava falando para mim em off, antes da gente Isso. começar a gravar, que você disse que tem qual é o livro e qual é a página, para quem quiser Eu só não acessar. lembro o site, a plataforma, mas eu sei que tem A Lenda do Bebê Demônio, que é minha obra, né? A primeira obra, eu sei que tem em audiobook, mas eu não lembro a plataforma, mas enquanto formos conversando aqui, eu vou procurar. Mas eu acho que vem auxiliar muitas pessoas. Às vezes as pessoas não têm tempo. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma correria tremenda, nem todo mundo consegue sentar, ter o foco e o tempo necessário para ler os livros, né? Eu participo da Academia Paulista de Letras, do clube de leitura, e todo mês a gente precisa ler um livro, e fazemos comentários, tem os acadêmicos lá da Academia Paulista de Letras, que é o meu sonho um dia estar lá, não é? Mas como acadêmica, não é? Uma pretensão aí, mas eu vejo que muitas pessoas não têm tempo, e às vezes elas têm tempo numa condução, indo ao trabalho. Tem pessoas que demoram 2 horas para chegar ao trabalho, e elas conseguem, então, ouvindo ali. Eu, por exemplo, eu não consigo ler em transporte. Eu conseguia antigamente, hoje eu já não consigo. Eu tenho problemas gástricos, eu não consigo, eu fico tonta, eu passo mal, então eu não consigo. Mas o áudio eu já consigo, eu vou ouvindo ali, vou imaginando a história, então facilita para muitas pessoas. Uma coisa, você tocou num ponto interessante aí que eu queria falar, era o seguinte: às vezes o pessoal pergunta como é que um cego assiste uma novela, por exemplo. Você vai ouvindo, ou novela, ou filme, né? E vai imaginando a história, né? É assim como você faz. Isso, exatamente. E com isso apuram-se os ouvidos. E é bem interessante isso, porque nós não estamos acostumados a ouvir hoje em dia. É Não. uma coisa que eu venho trabalhando também em mim, mas nós, às vezes, queremos dizer sobre nós, quando a pessoa vem contar alguma coisa para nós já, na sequência, queremos interromper a pessoa para falar alguma coisa sobre nós. E eu tenho essa questão comigo, eu tenho trabalhado isso. E é uma questão da modernidade, porque isso é uma ansiedade que todos nós temos.
E eu lembro que eu estava entrevistando umas pessoas, também, assim como você, e eu acabava não ouvindo a pessoa, né? E não assim, aqui nós, graças a Deus, nós estamos indo numa frequência bem legal, né, Rodrigo? Você é muito gentil. O que eu coloco assim, é que no dia a dia, às vezes, a gente não tem aquela apurado o ouvido, né? E talvez Uhum. você, que Nova tem essa notificação. questão da visão, você tem muito mais apurado essa questão, né, do bem apurada, a questão do ouvir. Então, você consegue ouvir melhor, você teve que ter essa parte bem mais aguçada do que nós. E eu acho interessante que todos nós tenhamos essa essa, eh, essa audição mais apurada, até para ouvir as pessoas, não é? Conseguir falar com elas e ouvindo mesmo, né? Então, é bem interessante. Verdade. Rodrigo? Não, eu tô lhe ouvindo, eu tô te Rodrigo, ouvindo. Rodrigo, então, aí essa parte eu acho assim bem interessante para todos nós, não é? Aguçar mesmo a nossa audição, acho que a gente ouvir a outra pessoa também, eu acho que é bem bacana. Rodrigo, só um minutinho, que eu vou só abrir aqui a porta, só um minutinho. E podemos dar continuidade, desculpa, só um minutinho. Ainda bem que dá para editar. Ah, ainda bem, né? Aí você edita essa parte, por favor. Ai, aí você edita essa parte. Ainda bem que dá para gravação é isso, né? Dá para editar É, essa parte. Você pode é. cortar. É que por acaso eu deixei meu marido para fora. Hum. Então, aí se você Daí você puder pode, cortar, aí daí tem você uma outra pode, parte. você pode Isso que é. seguindo falando, que daí eu faço o corte aqui depois. Ai, Não tem problema. obrigada, que bom. Por isso que é Não, bom gravar, não é? Porque aí qualquer é. coisa a gente vai Por isso que tirando, né? mas você acha que por isso que eu parei de fazer ao vivo, porque daí fica fácil por causa disso. Se acontece alguma coisa, você tem como corrigir, É entendeu? verdade, isso é perfeito. E então a gente pode fazer isso. Mas então é isso que voltando, né, ao assunto, nós precisamos aguçar mais a nossa audição. E outra, o brasileiro. Você falou Nova agora há pouco notificação. você citou você não quis enveredar para o lado da psicologia? E por quê? Então, eu percebo que eu deveria ter feito alguma coisa relacionada a isso, porque principalmente a gente que trabalha em escolas, né? A gente percebe que a garotada hoje precisa muito desse apoio. Eles conversam muito com a gente. Nós estamos vindo de uma pandemia em que as pessoas ficaram em casa, tanto as crianças como nós adultos, nós fomos impactados. Se Na nós época formos da ver, pandemia, você chegou a ajudar em alguma pessoa, assim, conhecidos, ou fazer alguma espécie de atendimento? mais assim, mais online mesmo, né? Conversas Aham, assim online. Eu tinha um grupo de oração na internet, porque eu trabalho numa instituição de caridade, não aham, é? Então nós sempre tentávamos fazer lives como palestras para as pessoas, para ajudar mesmo nesse momento que foi muito difícil para todo mundo. Quando eu em casa, eu tive que ficar em casa, não pude trabalhar fora, né, assim, tive que trabalhar, remotamente, porque como eu tenho asma, então no princípio eles disseram que não poderia pessoas com asma não poderiam trabalhar, e também por causa daquela situação lá acho que é Paulo Gustavo, né, então, que ele aham. veio a óbito, né, e ele tinha asma, então repercutiu também essa questão, e eu fiquei em casa, trabalhando em casa, quase 2 anos, então foi bem complicado. Eu lembro que eu ficava muito, chateada, às vezes meio
triste, a gente fica, não é? Porque você não tem contato com as outras pessoas, assim. Então eu penso que todos nós fomos impactados. Mas agora voltando para a questão da psicologia, ainda hoje os alunos estão bem desestabilizados. Eu trabalho em escola, eu vejo as crianças, elas perderam muito com isso, porque o estudo presencialmente já é difícil, imagine virtualmente. Eles não aprenderam muitas coisas, então nós estamos pegando crianças assim que não, a gente percebe nitidamente que houve uma quebra na aprendizagem, e bem significativa. Então, e a questão emocional, hoje eles estão quebrados. Você Agora, fala não só de qualquer coisa. criança, né? A questão emocional dos adultos também ficou bem danificada. Mesmo a Ah, pandemia acabando, eu acho que nem todo mundo melhorou, né? sim. A ansiedade. Hoje, a É, ansiedade, crises de pânico, as crianças começam a chorar e já falam que estão com falta de ar, não conseguem respirar. Então, é bem complicado lidar com isso, sinceramente. E eu hum, fui fazer essa parte de psicologia, psicanálise, neuropsicopedagogia, porque eu estou escrevendo um livro sobre um psicopata. Então, eu quis conhecer mais a respeito. Estou fazendo um curso chamado Bold, da Cláudia Lemos, que ela também é da ABERST, a associação a qual eu participo, que é só voltada para escritores que escrevem sobre o sobrenatural, suspense, crimes, então é bem voltada para essa parte, e o terror. Então eu estou fazendo esse curso para montar aí a minha personagem, porque muitas pessoas quando escrevem sobre os crimes, elas vão muito para os filmes, nos Estados Unidos, né, que a questão forense lá, e não levam em conta que no Brasil tem algumas diferenças pontuais. Então ficam muito voltados para essas séries de criminalistas, e não é e quando nós estudamos aqui no Brasil, nós vemos que tem uma certa diferença. Então minha próxima personagem é um psicopata. uhum. Agora, falando das tuas obras, quantas você tem publicadas já até hoje? Então, eu tenho A Lenda do Bebê Demônio, vou até mostrar aqui para o pessoal. Esse aqui foi o meu primeiro livro, né. Aí o segundo livro, Contos Contados, Meus Contos de Malassombros. Então eu tenho esses 2, eu tenho também eu organizei uma antologia com a Shirley Peel, que são esses 2 aqui, né, que fala que contos de crônicas amigos. Nós fizemos 2 edições, aliás, 2 livros, né, volume 1 e volume 2. Só que, não fizemos o ano passado, porque muito trabalho, e ela não tem tempo, eu também não, então mas logo, logo, nós voltaremos aí para o volume 3. Mas este ano eu não sei se vai ocorrer, porque nós estamos bem atarefadas, com muitas coisas na área da educação aqui em São Paulo. Eu estava na diretoria de ensino, trabalhando, com a parte de elaboração de materiais para Secretaria da Educação, né, eu fui várias vezes lá para trabalhar com essa questão da elaboração dos materiais do Estado, e agora eu voltei para a escola, sou coordenadora geral de uma escola PEI, que suga muito a gente, tem dias que Uhum. eu chego, assim, exausta. Então não é Esgotado. fácil animar uma escola, gente, hoje em dia. Então, com todas essas situações de ansiedade, tanto dos professores, alunos, de todos, é bem difícil. E a nossa própria ansiedade também, não é? Então não é fácil. E onde você conheceu a Inê? Aí, através da Angeli Rose. Angeli Hum, Rose. Inclusive, Angeli Rose, ela que me apresentou esse mundo aí das academias, porque ela me indicou para a Academia de Letras do Brasil,
E aí eu fui aprovada, admitida, depois eu entrei no coletivo Mulheres Artistas, e aí eu fui para a FEBACLA, a IAP também, e outras. E aí comecei a receber prêmios de literatura. Fala um pouco desses prêmios, fala um pouco desses prêmios, importante contar. Eu não sou muito boa eu penso que eu não sou, eu queria ganhar como contista, só tenho um como contista, mas de prêmios, assim, eu tenho muito com poemas. Eu acho até engraçado, porque eu falo, gente, eu sou tão, eu penso que eu não sou muito boa em poemas, sabe? Eu sinto que eu não sou muito boa, mas eu já ganhei alguns títulos aqui. Eu até a Comenda Maria Quitéria, Heroína da Pátria, a moção de honra ao mérito. Eu tenho medalha de mérito acadêmico, diploma de mérito cultural e social, título de personalidade cultural do ano de 2020, benfeitora das ciências, letras e artes, certificado de participação na live Mulheres Virtuosas, sessão solene virtual alusiva ao Dia Internacional da Mulher, medalha alusiva ao bicentenário do escritor e filósofo Dostoiévski, Comenda Mérito Literário Gonçalves Dias, Prêmio Destaque do ano de 2021. Também tenho Destaque Literário de 2020. Esse prêmio do Dia Internacional da Mulher, aí, como é que foi? Fala mais sobre isso. Do Dia da Mulher? Essa aqui foi realizado pelo príncipe, né, o Dom Alexandre, né, ele que fez, aí convidou as mulheres da FEBACLA, participavam da FEBACLA, para que nós falássemos um pouco a respeito, que tivéssemos a representatividade feminina na live, e foi bem bacana mesmo, foi muito bom, foi falar um pouco porque assim, a mulher demorou muito tempo para conseguir o seu espaço, não é? Então, a gente falou basicamente sobre essa questão do papel da mulher na literatura, na cultura, não só do Brasil, mas do mundo. Então, as mulheres puderam apresentar seus trabalhos, seus poemas. Foi bem interessante mesmo. Foi, sim, muito prazeroso participar. Tem algum poema aí que você queira compartilhar conosco? Ai, deixa eu ver se eu preparei alguma coisa de poema aqui. Ai, agora você me pegou. Porque assim, eu participei de várias antologias, mas, bom, está sendo gravado, não é isso? Então, eu vou pegar aqui, só um minuto. Ainda bem que está sendo gravado. Uhum. Vamos lá, tem um texto que eu acho bem legal. Eu fiz para a Antologia de Poesias, Contos e Crônicas da Casa da Poesia. E para fazer esse poema aqui, eu tive de estudar muito para fazer esses poemas, para essa Qual que é os temas desse poema que você fez? Esse aqui eu vou falar assim, é Verdade sobre um Amor Eterno. Amo-te com toda a paixão, teu olhar me seduz, tua voz acalenta meus dias, teu hálito me embebeda a alma, sedenta de amor. Teus toques me elevam ao alto, sonhando com a felicidade eterna. Teus braços me fortalecem, me protegem dos meus infortúnios. O teu amor é o bálsamo dos meus dias, consagrados entre o céu e a terra para todo o infinito. Então eu tive de estudar muito para fazer os poemas dessa Mas tem antologia. alguma linha, quando você escreve um poema, por exemplo, tem algum tema que você gosta mais de trabalhar? Eu gosto de trabalhar o amor. E eu sempre trabalho alguma coisa relacionada à natureza. Eu adoro escrever sobre a chuva, sobre a lua, sabe? Falar da natureza, eu adoro.
Tem algum colocar o poema amor e a natureza junto, como se você fosse tem o arcadismo. você tem algum poema de cunho religioso, por exemplo? Eu escrevi eu tenho que pegar, porque eu lembro que eu escrevi um. Bom, vai ter que fazer outro corte aí, hein, Rodrigo? Peraí. Não, mas eu só estou perguntando se de qualquer coisa fica para a próxima, que você tem assunto para danar aí Ah, para então gente. tá bom. Eu tenho sim, que eu escrevi. Então vamos lá. Eu tenho sim um que eu fiz para a Academia de Letras, mas não é que ele é religioso. Ele foi uma homenagem que eu fiz a Jesus, não é? Então ele tem sim. E tenho também relacionado à questão social, que eu falo do invisível, quando eu falo daquela pessoa que está nas ruas, que nós não notamos, que nós não passamos assim por elas, que são os hoje não se fala mais moradores de rua, né? Porque como que você pode morar na rua? Eu lembro que até uma aluna tinha me dito, professora, pessoas em situação de rua, não moradores de rua. Eu falei, realmente, tem toda a razão, e faz sentido. Então, eu escrevi algo sobre essas pessoas que estão ali, que são invisíveis à sociedade, que nós passamos e não percebemos. Infelizmente, hoje, não só para quem está nós temos situação de rua, mas a sociedade hoje, o trabalho, tudo que nós fazemos na correria, com essa ansiedade, nós não percebemos as pessoas ao nosso lado. Sabe que muitos de nós ficamos muito tempo também nos celulares, e às vezes não há uma conversa com os filhos, não há uma conversa entre família. Aquilo que eu falei para você inicialmente, sobre os pais contarem histórias para nós, isso acabou. Praticamente não existe, porque os filhos estão nos quartos, sabe Deus assistindo ou vendo o quê Só no na Zap Zap. internet. Ninguém sabe o que eles olham na internet, infelizmente. Então, por isso essa desordem social que nós vemos o tempo todo. Então, eu penso que as coisas, elas estão cada vez piores, porque as pessoas não se conversam, e quando conversam, não ouvem o outro, porque parece que cada um tem o seu próprio narciso em si, então não querem ouvir as pessoas, porque cada uma delas vem como o que elas pensam é o que está correto, hoje não se admite o outro ter razão. Então estamos vivendo tempos muito difíceis. As pessoas não querem ouvir e assim, o que elas pensam é o que é o correto. Eu não posso falar contra. Se eu digo contra, porque eu tenho uma outra ideia, eu já sou taxada. Aí começa um debate, aí começa um debate grande, né? Daí uma Então, discussão. aí é que tá. Infelizmente não está havendo um debate saudável. Só de briga. Infelizmente. As pessoas já querem brigar, porque elas querem defender de tal maneira aquilo que pensam, que não se importam se vão te machucar, se vão perder a amizade, porque o que elas pensam está certo. Então, assim, eu penso algo que eu acredito estar correto. Então, eu preciso apresentar argumentos para que eu consiga fazer com que você entenda e até te convença sobre o que eu penso, mas não te fazer engolir goela abaixo, que é o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas estão fazendo com que as outras engulam as coisas. Eu penso isso, isso está certo. E aí você vê a inversão de valores também, que está acontecendo. Então, o que era certo, você não pode falar, porque muitas pessoas... Então, está uma questão... Não estou falando de questões de esquerda ou direita, não estou trazendo nada disso. Só estou colocando o que eu vejo, que eu trabalho em escola e eu vejo a situação como está. Então, às vezes, você vai repreender uma situação e aí a pessoa fala, não, mas na minha casa é desta forma. E aí você fica numa situação difícil, não sabe o que dizer. E aí você chama o pai e a mãe, e aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo?
Ô, Jaqueline, me conta, qual que é a tua obra mais atual? Você falou delas aí e não ficou claro para mim a obra, o teu livro mais atual, aí para a gente deixar com destaque no nosso programa. Atual, É. esse aqui. Ele está indo para a Amazon esta semana como e-book, não é? Está indo como e-book. Contos Contados, Meus Contos de Malassombros, Jaqueline Souza, a editora Despertando Talentos. Esse aqui, quem me passou o contato, não sei, não me lembro se foi a Inê, mas... foi a Verônica. Foi a Verônica da Febacla, que ela também faz parte fazia parte da revista The Bird, e ela passou para mim esse contato, e ele faz um trabalho maravilhoso. Aí, só voltando para os prêmios lá que eu tive... Sim, perdão. Da Mágico de Oz, que eu também tive, um aqui do congresso da Cultive, eu não vou conseguir falar porque eu ainda não sei francês, tá? Mas eu tenho com um tema, né? Eu fui argumentadora desse programa. Também tem o prêmio TV Channel pelo meu empenho em arte, cultura e educação. Também ganhei um certificado, né, do Antônio Roberto Fernandes, num concurso de poesias, que eu participei. Então, da revista Cultura Arte. Eu tenho participação no catálogo internacional dos escritores de língua portuguesa, ele é bilíngue, português e inglês. E eu tenho uma participação na Parede dos Imortais, aí no Rio de Janeiro. Também tem um troféu Revelação de 2021, e tem outros que eu ganhei que eu não coloquei aqui, porque eu ainda tenho que atualizar a minha biografia, não é? Por falta de tempo, então eu ainda não fiz, mas eu tenho um também de vozes da Angeli Rose, que me passou esse prêmio, né? Mas é isso. Qual que são os projetos futuros? Qual que são os projetos futuros? Então, esse livro que eu pretendo escrever, né, que é sobre um psicopata. Na verdade, eu já comecei a escrever, só que eu não tive tempo ainda de parar para colocar mais coisas, porque eu estou fazendo cursos para entender melhor E você tem que colocar também nos projetos futuros o livro do extraterrestre também, não tem? É verdade. É verdade. Então, pois é. Então, vamos colocar aí esse projeto também, esse livro. Pretendo fazer uma nova antologia com a minha amiga Shirley, sobre amigos, antologia Contos e Crônicas. Então, fica o convite para quem quiser participar, só entrar em contato conosco. Eu tenho lá no Facebook, Jaqueline Souza, Instagram, Jaqueline Jaquel34, quem quiser me procurar por lá. Eu também tenho um projeto que eu faço, que é o Festival Cultural de Sampa, e ele será realizado na escola que eu trabalho, no Afonso Pena. A diretora permitiu que eu fizesse lá, antes eu fazia na Fábrica de Cultura. Então, eu convido... nós temos nesse projeto cultural, que eu já ganhei até prêmios por conta desse trabalho, nós trazemos musical, não é? Então, sempre tem uma banda, alguém para tocar lá, e a dança do ventre, às vezes dança espanhola, temos o Kung Fu, judô, break, trazemos também cosplay, nós damos premiações para cosplay, então quem for cosplay aí já aproveita, entre em contato, porque nós fazemos premiação a desfile na escola, e nós fazemos algumas premiações para aqueles que ganham os primeiros lugares, então é bem bacana. O ano passado nós fizemos, e foi, assim, espetacular, e já fiz vários convites aí, eu acredito que nós teremos muitos cosplay esse ano na nossa escola, vai acontecer, se eu não estou enganada, dia 21 de setembro, então já estou fazendo convite aqui para todos que queiram participar.
É isso mesmo, é um sábado, 21 de setembro. Então já agendem aí, porque vai acontecer esse Festival Cultural de Sampa. Se eu não estou enganada, será o 5º ano, porque ele acontecia na Fábrica de Cultura. Com a pandemia, foi virtualmente. Aí eu tinha de fazer em 2 datas, porque tinha gente do mundo todo participando. Porque vários escritores, várias academias de letras, a academia de Kung Fu também participava, mandava sempre algum projeto para nós, e a dança, música, todos participavam, era muito gostoso. Inclusive, a Inê me pediu para fazer a virtual também este ano, aí estou pensando a respeito, porque é bem puxado. Mas daí você faz virtual por Meet ou como que você faz? Eu faço pelo streaming também. Entendi. Aí tem uma amiga que me ajuda, porque eu não sou muito boa na parte da internet, da informática, então tem uma amiga que me ajuda. Quando tá ao vivo, o povo manda chat, né? Daí fica ruim de você acompanhar, ainda mais eu que dependo dos leitores de tela, né? O gravado me ajuda muito por causa disso, que a gente pode ficar focado no que você está falando, entendeu? No ao vivo eu não consigo, entendeu? A gente, ela vai colocando na tela o que as pessoas vão falando, mas se parar para ler tudo, realmente você não consegue. Perde um pouco o foco. E às vezes você se perde ali nos pensamentos, no raciocínio. Viu, Jaqueline? Repete para nós a rede social aí, por favor. Então, no Facebook é Jaqueline Souza, no Instagram é Jaquel34, é JACKELL 34. Eu tenho também, eu estou me aventurando agora no TikTok. Comecei a me aventurar no TikTok, Jaqueline Souza também. E no YouTube é Jaqueline Souza. Eu tenho um blog, mas agora não estou me recordando o nome, mas acho que é Café e Literatura, alguma coisa assim, mas eu ainda estou mexendo com ele, então não vou passar porque não estou fazendo. Estou montando. Jaqueline, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui no nosso programa. Desejo sucesso, muita saúde, muito trabalho e que o livro do extraterrestre saia. Agora eu vou fazer, olha, eu vou colocar lá, nos agradecimentos, na dedicatória, eu vou colocar você lá, hein? Nossa, não precisa não. Eu falo, olha, vou agradecer ao meu amigo aqui que me instigou a escrever, por esse livro. A gente está incentivando, né? É um incentivo. Isso leve como um incentivo. Com certeza, com certeza. Jaqueline Souza, meu povo, esse foi um programaço e ela tem muito mais assunto. Quero convidá-la aí para voltar outras vezes aqui. Até o próximo programa, se Deus quiser. Maravilha! Mais um programa especial com convidados extremamente maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Aguarda o próximo programa. Não perde! Tá nas mãos de Deus. Pode acreditar. Bota pé na vida com fé que vai variar. Tá nas mãos de Deus. Pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar.